Sempre quando eu faço uma pintura e ela dá errado, eu fico com receio de mostrar pra vocês, porque às vezes eu tenho medo de não parecer profissional, mas eu sei também que as redes sociais têm esse efeito muito negativo de fazer parecer que tá todo mundo fazendo só trabalhos incríveis e que as coisas dão sempre certo pra elas. Isso, né, tá longe de ser verdade. Então, eu tô mostrando pra vocês um processo que eu gravei essas semanas agora que passaram e que deu errado. Assim, foi uma pintura que eu tinha uma expectativa pra ela, um objetivo que eu não consegui cumprir. E daí eu quero aproveitar esse momento pra falar justamente disso, dessa hora em que pintura é difícil e que não dá certo. E se você também, né, assim como eu, tá tentando aprender e faz sozinho em casa, né, sem o auxílio de um professor, então é como se a gente fosse o nosso próprio professor. Então a gente tem que saber a hora de olhar para o que a gente fez e identificar onde que a gente errou e o que que a gente precisa fazer para melhorar. Esse exercício é super importante para a gente conseguir realmente evoluir nessa maneira, assim, autodidata, digamos, sem ter esse auxílio do professor. Então, o que eu vou fazer é mais ou menos isso. Eu vou mostrar como foi o processo e vou comentando as coisas que eu identifiquei, que eu acho que eu fiz de errado nesse trabalho. E a primeira delas é em relação ao desenho. Dá pra perceber que eu passei muito mais tempo e me dediquei muito mais a essa etapa do que eu geralmente faço com os meus outros trabalhos, né? Minhas outras pinturas que eu mostro aqui. E eu acho que eu devia ter identificado que, já que eu passei esse tempo todo desenhando, eu já devia ter só parado por aí, assim, ou investido só nessa etapa mesmo do desenho. Talvez, né, essa imagem fosse um desenho, não exatamente uma pintura, né? Uma imagem feita a lápis, eu acho que ela estaria já muito mais resolvida, porque pra gente pintar, se você faz, né, um sketch, um desenho ali preliminar para você poder pintar por cima, você não precisa perder tanto tempo igual eu fiz, né? Não precisa de tanto detalhe. Você precisa só de algumas marcações que vão guiar daí o seu trabalho. Porque daí o que acontece é que a gente fica com dó de cobrir. A gente já passou tanto tempo, né? Se dedicando ao desenho e a gente vai passar tinta por cima, vai cobrir tudo e vai chegar naquela etapa ainda da pintura, aquela etapa inicial que as coisas estão pouco definidas, né? E o desenho ali já tá super definido. Então é uma coisa meio contraproducente, assim. Outra coisa também é que, pra mim, pelo menos, que sou muito ansioso e eu quero ver o resultado logo, essa primeira hora de trabalho é super importante. Assim, eu preciso avançar bastante e já começar a ver algum tipo de resultado, porque senão eu acabo desanimando e aí eventualmente eu desisto. As pinturas que eu mostro aqui no canal, elas geralmente duram umas 3, 4 horas, às vezes mais, 5 ou 6. E essa primeira hora é fundamental, assim. Se eu já começo meio ruim, já não estou muito satisfeito, é difícil levar pra frente. Então, por isso que fazer um desenho mais simples, que você não fique tão preso nos detalhes, já comece com a pintura para você ir avançando, ela é importante nesse início. A outra coisa que eu acho que eu não fiz bem foi a blocagem. Em outros trabalhos, eu vou tentar mostrar aqui algum exemplo. Eu geralmente defino muito bem o que vai ser luz e o que vai ser sombra na minha pintura. Isso facilita muito para criar esse efeito de tridimensionalidade, né, que dá esse aspecto mais realista para a pintura. E nesse trabalho não ficou tão bem feito isso. Eu não sei nem se isso foi culpa exatamente do desenho ou da minha referência, que eu não soube trabalhar muito bem, mas não rolou assim. E também isso me leva ao próximo ponto, que é eu comecei já com pincéis muito pequenos, e isso é um problema, porque inclusive essa etapa da blocagem, né, ela é muito melhor de ser feita com pincéis maiores, mais largos,
porque você vai, né, realmente blocar ali o teu trabalho, vai definir bem essas áreas. E se você pega já pincéis muito pequenos, que foi o que eu fiz, você fica muito no detalhe, em vez de trabalhar o todo, né, o geral, para depois ir para o específico. Então isso também foi um erro que eu cometi. Eu sei que eu já mostrei processo meu aqui no canal em que eu faço isso e dá certo, digamos, tipo, tem um resultado que é satisfatório, sei lá, digamos, fica parecido com a referência, talvez, não sei se é exatamente isso, mas enfim. E dá pra fazer, tem gente que trabalha assim, exclusivamente assim, e faz trabalhos incríveis. Eu não tô falando que é errado, mas é recomendável você começar trabalhando com pincéis maiores e depois ir para os menores. É um processo que evita esses erros, eu diria, né? Outra coisa também que tem a ver com isso que eu acabei de comentar é em relação às bordas. Bordas na pintura, no desenho também, elas podem ser mais suaves, mais difusas ou mais duras. E eu tô trabalhando praticamente só com bordas duras, assim, tá tudo muito em definição. Faltou bordas suaves, assim, eu precisava ter começado com manchas maiores, um pouco mais soltas, e isso tem tudo a ver com a etapa inicial do desenho, porque, né, a ponta super fina do lápis, do grafite, dependendo da maneira como você trabalhar com ela, né, já te dá uma definição muito grande logo de cara. E daí eu fiquei preso nisso, né, nesse desenho já super definido. Eu não queria perder isso. Eu já comecei pintando com pincéis muito pequenos, tentando manter também né, essa minha etapa inicial. As bordas já ficaram super duras já desde o começo, tudo muito definido. Então é tudo um grande combo de erros. E daí, pra terminar, né, tem também valor tonal. Eu acho que eu me preocupei demais com um aspecto da cor que é o matiz. Em teoria da cor a gente fala que cor é separada em matiz, luminosidade, saturação. Dependendo da forma como você estudar, essas coisas podem ter nomes diferentes, mas é basicamente isso. E eu me preocupei muito com o matiz, né? Acertar o matiz das cores. Eu não me preocupei tanto com o valor tonal delas. E aí áreas que eram para ser mais escuras acabaram ficando muito claras e vice-versa. Eu até tentei corrigir isso, principalmente em relação ao fundo, porque eu tentei fazer de tal forma que a figura se destacasse, mas não rolou tanto. Eu tentei também corrigir com um desenho, desenhar de novo por cima da pintura para resgatar aquilo que eu tinha lá no começo, que eu tinha gostado, que eu achei que tinha ficado legal, mas também não ajudou, assim. E aí depois de, sei lá, 3, 4 horas em cima disso, eu resolvi dar um basta, porque eu já estava meio esgotado. Que é aquilo que eu falei de esse início, né, da pintura é super importante pra gente não desanimar. E chegou no final, já tava acho que meio esgotado e deixei morrer, assim. Chega disso, já cansei. Né, e agora, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é continuar trabalhando, né, fazendo as próximas pinturas. E identificando quais foram as coisas que, né, deram errado. Então eu listei todas elas aqui. Já fiz algumas pinturas depois dessas que eu prestei bastante atenção justamente nessas etapas em que eu errei. Inclusive os próximos vídeos, né, eu vou mostrar esses processos. E eu sei que é chato quando dá errado, assim, e a gente não consegue terminar, mas esses momentos são os que mais nos ensinam, né? A gente aprende a parar, observar, identificar esses erros, tentar corrigir e ir pra frente, né? E isso é aprendizado. Se a gente sempre faz trabalhos que só fluem e é fácil e você tem o resultado que você queria, você está muito na sua zona de conforto, né? Você não está se desafiando o suficiente e você vai estagnar, você não vai avançar, né, no que você está se propondo a fazer, a aprender. Então, por mais difícil que seja mostrar coisas assim que eu achei que ficaram, né, muito ruins, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês.
também, assim como foi pra mim, porque eu realmente consegui, né, identificar ali essas coisas de base que eu preciso trabalhar um pouco melhor. E eu espero que os próximos eu já não cometa tanto esses erros. Eu sei que eu vou cometer ainda vários, mas isso é bem importante, né? Ter esse momento. Então eu espero que vocês também aprendam, né? Tenham esse momento com vocês e não sejam tão duros, né? Eu sei que pensando nessa analogia de que nós somos nossos próprios professores quando a gente está trabalhando, se eu tivesse um professor que olhasse pro meu trabalho e dissesse sempre que tá um horror, um lixo, né, e escrachasse, isso ia ter um efeito péssimo. Eu queria desistir, ou ia achar que esse professor é muito ruim e que não tá fazendo o trabalho dele direito, né? Então, eu não posso fazer isso comigo, vocês não podem fazer isso com vocês mesmos. Então, fala assim, ok, né? Não ficou legal, cometi vários erros aqui, quais são e o que eu posso fazer para corrigir. Então é isso, gente. Vamos seguindo aqui na nossa luta diária por, né, aprender a pintar e a gente se vê no próximo vídeo.